Medidas provisórias que tratam do banco de horas e da jornada de trabalho dos servidores da segurança pública são aprovadas sob protesto na Comissão de Finanças e Tributação. A Comissão de Saúde aprova projeto que garante presença de doulas no momento do parto. A Comissão de Educação aprova metas para o setor pelos próximos 10 anos. E ainda os últimos ajustes no projeto que cria o Plano de Previdência Complementar para novos servidores estaduais. Agora no Notícias da Semana. Deputados da Comissão de Finanças e Tributação discutiram esta semana as medidas provisórias que alteram a jornada de trabalho dos servidores da segurança pública. Profissionais da categoria protestaram contra as MPs que acabaram sendo aprovadas pelo colegiado. Os parlamentares que compõem a Comissão de Finanças tiveram uma semana para apresentar voto-vistas ao relatório das medidas provisórias que tratam de questões ligadas à segurança pública e que foi apresentado e discutido no último encontro. No entanto, como nenhum voto-vista foi apresentado, as MPs passaram para a votação. Com um voto contrário do deputado do PT, Dirceu Dresch, 2 abstenções dos deputados Rodrigo Minotto, do PDT, e Jean Loureiro, do PMDB, e 6 votos favoráveis, as MPs foram aprovadas, de acordo com o parecer do relator, deputado Marcos Vieira, do PSDB. Ele acatou apenas as emendas vindas do Executivo, por meio do deputado do PP, Silvio Drevec, líder do governo na casa. De total das emendas acatadas, nós resolvemos grande parte desses descontentamentos. Me parece que ainda há certo descontentamento por essas categorias. Cabe agora o governo do Estado, juntamente com as entidades, tentar chegar num denominador comum. A Assembleia está fazendo sua parte. A Comissão de Finanças aprovou, por maioria dos votos, as 3 medidas provisórias. Volta agora a Comissão de Constituição e Justiça para saber da constitucionalidade, legalidade e juridicidade dessas emendas. Não poderá fazer novas emendas os senhores membros da Comissão de Constituição e Justiça, e sim simplesmente examinar a sua constitucionalidade. E, sendo aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, vai a plenário para a deliberação final. As medidas provisórias 201, 202 e 203 de 2015 são de autoria do governo do Estado e alteram diretamente questões relacionadas ao cumprimento da jornada de trabalho, indenização e banco de horas de policiais militares, civis, bombeiros e técnicos do Instituto Geral de Perícias, o IGP. Os profissionais dessas categorias acompanharam a reunião no parlamento e se mostraram insatisfeitos com a aprovação. A nossa intenção, sinceramente, é parar tudo. É mostrar para o governo que se eles querem fazer as maldades dele, eles podem fazer. Mas nós vamos parar e nós vamos mostrar para o empresariado quem é esse governo que eles ajudaram a eleger. Esse governo vai dar prejuízo financeiro com a vinda desses 8 milhões previsto de turista para esse ano. Esse governo vai proporcionar quebra financeira para esses empresários que ajudaram a elegê-los. Para o deputado Dirceu Dresch, as MPs são inconstitucionais. Essas medidas provisórias, todas elas podem cair no valo da inconstitucionalidade, né? Por causa tanto das emendas que foram feitas aqui por deputados, tanto quanto outras questões de fundo que se mexe na questão de regras do serviço público, que deveria ser lei complementar e não medida provisória. Então, isso nós estamos questionando também na questão da legalidade. Durante a reunião, também foi apresentado o relatório preliminar do projeto de lei 434 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o ano que vem, a chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA. Será da ordem de quase 26 bilhões de reais, um acréscimo aproximado de 3,8% em relação ao orçamento em curso de 2015, em razão, evidentemente, da crise financeira que se abala sobre o país. Foi aprovado esse relatório preliminar, amanhã vai à publicação no Diário da Assembleia e a partir de sexta-feira está aberto o prazo para que os senhores deputados possam fazer as devidas emendas ao orçamento do Estado.
A Comissão de Educação da Assembleia aprovou esta semana o Plano Estadual que pontua metas para o setor nos próximos 10 anos. A matéria foi amplamente debatida pelos deputados em audiências públicas realizadas por todo o estado, Jucinei. As sugestões, Cláudia, coletadas durante esses encontros serviram de base para aperfeiçoar o projeto. Mas antes de ir a plenário, a matéria deve passar por uma nova análise na CCJ. Quem explica por quê é a repórter Denise Félix. O parecer final do projeto foi lido pelo relator, deputado Valdir Cobalcini, do PMDB, presidente da comissão. Das 80 emendas apresentadas ao Plano Estadual de Educação, 22 foram aprovadas. Alegre por um lado, né? Algumas emendas nossas foram acatadas, mas triste porque nós não conseguimos mexer naquilo que talvez seja mais estruturante da educação, que é o financiamento, né? Poderia ser mais ousado, nós poderíamos ter uma garantia de um investimento melhor na carreira do professor, na valorização do magistério, e o tema de gênero, que ainda é um tema que tem muito mito, tem muita falácia, mas efetivamente um aprofundamento sobre isso, ouvindo o grande debate que as escolas fazem para incluir, para respeitar as diferenças, nós não conseguimos garantir esse debate na aprovação do plano. Professores e alunos acompanharam as discussões. A presidente da Associação Catarinense de Professores, representando 15 mil profissionais, participou da reunião em defesa da aprovação do plano e deu destaque a duas metas que garantem valorização salarial à categoria. Através desse plano, ele garante uma educação de qualidade, porque vai haver concurso para professores e a meta 18 e 19 garante a verba para a educação. De nada adianta fazer um plano de carreira se nós não temos a garantia da meta. E essas metas é para pagar para o vencimento dos profissionais da educação, ou seja, do magistério. Entre as 19 metas estabelecidas para os próximos 10 anos estão a erradicação do analfabetismo, melhoria da qualidade de ensino, valorização dos profissionais da área, universalização do atendimento escolar e destinação de 10% do PIB do Estado para investimentos na educação. Todas as metas do Plano Estadual convergem com o Plano Nacional de Educação. Aqui na Assembleia, o projeto está em fase final de tramitação. O plano, de origem do governo do Estado, chegou à Assembleia com tramitação em regime de urgência. A medida foi retirada para que os deputados pudessem discutir a matéria com a sociedade. 8 audiências públicas foram promovidas pela Comissão de Educação pelo Estado. O projeto foi elaborado com a participação da comunidade. Nós promovemos um debate aberto, democrático, transparente, seja nas audiências públicas regionais que fizemos, seja no âmbito da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças, da Comissão de Educação. Obviamente que o prazo ele não foi assim tão extenso como gostaríamos, mas acredito que aqueles que tiveram interesse de conhecer o plano, de apresentar sugestões, tiveram as suas oportunidades. Nós não restringimos a quem quer que seja esta possibilidade. Já na Comissão de Constituição e Justiça, deputados voltaram a apreciar o projeto de lei que institui o regime de previdência complementar para novos servidores estaduais. Representantes sindicais acompanharam a reunião do colegiado e protestaram contra a proposta. A sala onde a comissão esteve reunida ficou lotada. Servidores estaduais e membros de sindicatos trouxeram cartazes para manifestar insatisfação com as novas regras estabelecidas com a criação do SCPREV. O relator do projeto, o deputado Silvio Drevek, do PP, destaca que o regime de previdência complementar será positivo. A longo prazo vai amenizar esse grande déficit que hoje tem na previdência, no sistema estadual de previdência, que é na ordem de 3 bilhões para este ano. E se nós não fizermos nada, em 2020, nós podemos chegar a 7 bilhões de reais, a diferença entre a arrecadação e o que vai se pagar. Então, não entendo a manifestação contrária, porque essa lei só vem beneficiar os atuais e os futuros servidores.
A deputada Luciane Carminati, do PT, pediu vista e também solicitou uma audiência pública para que o assunto possa ser melhor debatido. Nós fomos até então impedidos de discutir, por exemplo, por que tem servidores com altas aposentadorias, como o caso dos governadores. Governador hoje se aposenta ficando 2 meses no cargo, se aposenta com alto salário, salário de governador. Então, quando o governo diz que precisa resolver o problema do déficit da Previdência, eu quero dizer que nós também queremos resolver, mas então a gente tem que resolver no conjunto. Não é o servidor pagar a conta e contribuir com um fundo que daqui, quem sabe, um tempo, seja um fundo onde os próprios gestores, inclusive, tomam parte desse recurso, como já aconteceu em alguns estados. O deputado Dirceu Dresch veio até a Comissão de Constituição e Justiça defender mais uma vez o projeto de lei de sua autoria que estabelece limites para o plantio de árvores de grande porte junto à rede de energia elétrica, com o objetivo de evitar interrupções de fornecimento. O projeto foi aprovado. Não pode mais faltar energia 2, 3 dias por causa de problemas climáticos, especialmente de árvores exóticas que caem em cima das redes com vendavais e tal. Então, este projeto ele vem fazer o controle do plantio, especialmente de pinos e eucalipto, próximo às redes de energia elétrica, para garantir o fornecimento de energia para as nossas famílias catarinenses. E veja ainda hoje, produtores de fumo do sul do país discutem na Assembleia modelos de transição para outras atividades agrícolas. A discussão marca os 10 anos da adesão do Brasil ao Tratado Internacional de Saúde Pública sobre o Tabaco. Em instantes, aqui no Notícias da Semana. Deputados da Comissão de Saúde aprovaram essa semana, por unanimidade, o projeto que garante às gestantes do Estado a companhia de mais uma profissional na hora do parto. É a doula, Cláudia, que tem a função de auxiliar a futura mamãe antes e no momento de dar à luz. Aguardada por muitas mulheres, a aprovação do projeto de lei que garante a presença das doulas durante o trabalho de parto em estabelecimentos hospitalares públicos e privados do Estado foi comemorada pelas profissionais que acompanharam a reunião. Com faixas e cartazes, elas destacaram a importância da conquista. O projeto recebeu emenda substitutiva global. Entre os pontos inseridos na nova redação, a especificação de que não há vínculo empregatício entre a doula e o hospital, a obrigatoriedade da certificação de curso na área e de termo de autorização assinado pela gestante e entregue à instituição. A relatora do projeto, deputada Ana Paula Lima, do PT, comemora a aprovação. Depois de muito debate, diálogo, ele já tinha passado também pela Comissão de Constituição e Justiça no ano de 2013, mas eu acho que foi uma vitória na Comissão de Saúde. Não só pela vitória da aprovação desta lei, mas a vitória do grande debate que fizemos nessa comissão, esclarecendo inclusive para os deputados e para a sociedade qual é realmente o papel de uma doula. O que as nossas mulheres, as nossas gestantes precisam nesse momento tão importante que é a vinda de uma criança. Também durante a reunião, o deputado Dr. Vicente, do PSDB, solicitou a realização de uma audiência pública ainda este ano. A ideia é esclarecer pontos sobre a comercialização, prática de preços e abastecimento de medicamentos similares, genéricos e originais. Quando foi instituída a lei de genérico, foi para facilitar e reduzir o preço dos medicamentos. Então, o que está acontecendo é uma situação inversa, né? Então, a gente esperava sempre que o remédio genérico pudesse ter um preço muito mais acessível do que a grande maioria dos outros medicamentos, sejam similares ou de marca, né, ou originais. Então, essa audiência pública visa justamente a analisar esse setor de venda de medicamentos, que a gente sabe que é o setor que mais rende para a economia como um todo, né? Só perde realmente para coisas ilícitas. A semana também foi de deliberações na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Um dos destaques foi a aprovação do requerimento que pede a realização de reunião de trabalho para tratar do programa Lar Legal.
A solicitação foi feita pelo deputado Dirceu Dresch, do PT. O pedido foi apresentado após denúncias feitas pela imprensa que apontam irregularidades na execução do programa. A reportagem revela que uma das empresas que venceu a licitação para operar o Lar Legal lesou cerca de 600 pessoas na região oeste. Ela cobrava antecipadamente de famílias carentes taxas de cerca de R$ 900 e não dava entrada com o processo de regularização do imóvel. O parlamentar defende que os problemas sejam corrigidos. O projeto foi, na minha avaliação, no início também mal encaminhado, porque deu autorização para empresas fazer os projetos que não tiveram capacidade de fazer. Então, nós queremos aqui, nesta comissão, discutir o problema e não queremos que o programa acabe. Talvez a gente precise construir uma nova proposta, uma nova organização, para que a gente continue tendo um grande mutirão em Santa Catarina para legalizar muitas escrituras de terrenos de família de baixa renda que hoje não têm o direito de ter uma escritura legal. Isto prejudica muito porque limita o acesso a programas públicos, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, reforma de casas e tal, a essas famílias. Então, queremos debater isso numa reunião de trabalho, chamar esses órgãos para a gente buscar um bom encaminhamento para dar continuidade a um grande programa que, na nossa avaliação, é importante, mas precisa ser corrigido. O projeto Lar Legal prevê ações sistemáticas, contínuas e planejadas para ajudar moradores de áreas irregulares no processo de regularização fundiária. A primeira etapa aconteceu em julho deste ano. A Justiça Catarinense regularizou 911 propriedades na Praia do Ervino, em São Francisco do Sul, no norte do estado. Os terrenos regularizados fazem parte dos loteamentos Francismar e Jardim Albatroz. No mês passado, outras 246 famílias do distrito de Taquara Verde, às margens da SC 350, em Caçador, também receberam as escrituras dos terrenos onde vivem. Produtores de fumo do sul do país participaram esta semana de um debate aqui na Assembleia Legislativa. Em pauta, os modelos de transição para outras atividades agrícolas. O objetivo é marcar os 10 anos de ratificação pelo Brasil do Tratado Internacional de Saúde Pública sobre o Tabaco instituído pela ONU. Quem conta toda essa história é a repórter Maria Helena Salles. A produção de fumo se concentra nos 3 estados do sul do Brasil e é desenvolvida também na Bahia, Sergipe e Alagoas. São 180 mil fumicultores em todo o país, que é o segundo maior produtor de tabaco do mundo. Santa Catarina é o segundo produtor nacional, com aproximadamente 45 mil famílias que vivem do cultivo de fumo. Em 2003, a Assembleia Mundial da Saúde adotou a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é o primeiro tratado internacional de saúde pública sobre a produção de fumo. É o acordo com o maior número de adesões da história da Organização das Nações Unidas. Até março deste ano, 180 países já tinham assinado. O Brasil aderiu em novembro de 2005. O objetivo é proteger a população atual e as futuras gerações das consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco. Este debate, realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa, marca os 10 anos de adesão do Brasil ao Tratado Internacional. O evento reuniu políticos, pesquisadores, agricultores e representantes de entidades que prestam assistência técnica e extensão rural aos produtores. Durante todo o dia, os participantes discutiram modelos de transição para que os agricultores que hoje vivem do fumo passem a exercer outras atividades agrícolas conforme preconiza a Convenção Quadro. Este agricultor de Leoberto Leal já fez a transição. Eu me vi assim, como se diz, intoxicação demais, né? Não valia a pena mais trabalhar na lavoura, na roça, né? Eu estava levando muito porre de fumo verde, né? E trabalhando muito com veneno, e daí eu vi que meus filhos não iam poder ficar comigo, né? Porque a gente não tinha sustento certo assim e a saúde da gente estava se acabando. Daí eu vi jeito que tinha que parar com o fumo. Por isso que a gente saiu do fumo. A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco é considerada um marco histórico para a saúde pública mundial e determina a adoção de medidas que vão do controle da propaganda e publicidade ao tratamento de fumantes, comércio ilegal, preços e impostos. Este debate é promovido pela CEPAGRO, o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, que trabalha com 5 mil famílias de fumicultores de Santa Catarina interessadas em mudar de atividade.
uma tarefa difícil, de acordo com os integrantes da entidade. As famílias têm uma dependência muito grande da indústria do tabaco, principalmente nos seus contratos, né? É importante destacar que com a indústria há um contrato privado firmado entre o agricultor e a indústria. Os governos, a sociedade civil, as organizações não têm contrato privado, sim compromisso social. Então isso alicerça as iniciativas para as famílias então se animarem e se envolverem realmente nas iniciativas de diversificação. Uma outra questão assim, a família endividada, geralmente com a indústria, ela busca sucessivamente contratos para recuperar o pagamento daquela dívida e não abre então possibilidade de ela investir em outras alternativas, né? O deputado federal Irã Gonçalves, do PMN de Roraima, participou do debate. Ele é médico e relator na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto de lei que tramita há 16 anos na Câmara Federal. A matéria propõe a criação de um Fundo Nacional da Fumicultura, com recursos de impostos pagos pela indústria do tabaco. Um dos destinos do fundo seria o ressarcimento aos estabelecimentos públicos de saúde que tiverem despesas com o tratamento de pacientes vítimas de doenças derivadas do consumo de fumo. E outra parte desses recursos é que a gente ajude aos produtores de fumo, principalmente do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, para que eles consigam sair da cultura do fumo para outras culturas. E nós estamos discutindo com o setor produtivo, com técnicos, enfim, com todas as instituições que estão envolvidas nesse processo, para que nós possamos formar nossa convicção, para que nós preparemos um projeto, um substitutivo que contemple as partes. E é por isso que nós estamos aqui ouvindo as entidades e vamos discutir, estamos aprendendo com eles e eu espero que ao final nós possamos sair com um substitutivo que seja aprovado na CCJ e posteriormente ao plenário seja aprovado para o bem da saúde pública do Brasil. O grupo de trabalho criado pela Comissão de Transportes da Assembleia para acompanhar o processo de concessão das rodovias federais no estado se reuniu para tratar do assunto. Em pauta, reclamações quanto aos traçados para duplicação e concessão quanto aos valores do pedágio. O grupo de trabalho que vai atuar no processo de concessão de BRs no estado foi formado há pouco mais de um mês. E nesta primeira reunião, o debate ficou em torno da definição dos traçados de duplicação e da concessão à iniciativa privada das BRs 153, 282, 470 e 101 Sul. A iniciativa para a formação do grupo foi da FACISC, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, que contesta o que foi definido até agora pelo governo federal. O traçado atual, do jeito que eles fizeram, né, vai levar as cargas, na verdade, para o Porto de Paranaguá. Porque, por enquanto, só tem uma previsão de fazer, né, a concessão da 470. Mas a 470, que está sendo construída, só vai até Indaial. Então precisa levar ela até Campos Novos, né, que é onde termina a 470 nesse trajeto leste-oeste, que dali ela pega para o sul. E pegar dali, que é a 282, até o entroncamento de Irani. Para que fique realmente daí Chapecó e Itajaí ligado diretamente. Outro questionamento feito pelos parlamentares e representantes de entidades que integram o grupo de trabalho foi quanto ao valor das tarifas de pedágio, que poderá chegar a R$ 14,60 em algumas praças, como a de Xanxerê, por exemplo. O governo enviou um representante da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que não tem permissão para gravar entrevistas. Ele defendeu um valor mais alto do pedágio para que a qualidade da duplicação e do serviço prestado pelas concessionárias seja melhor. No total, está previsto um investimento de 14 bilhões e 800 milhões de reais para as obras. Mas os deputados querem mais detalhes sobre o planejamento do governo, porque o leilão dos primeiros trechos já está previsto para março do ano que vem. E até agora não há consenso nem mesmo sobre os traçados da duplicação. Por isso, os parlamentares querem promover uma reunião em Brasília para discutir a questão. Nós entendemos que é preciso que o Estado se aproprie desse projeto o mais
mais breve possível, que nós possamos discutir quais serão os passos, então, da duplicação, uma vez que a previsão de 14 milhões é para a duplicação total da 282, com vários trechos de outras BRs, e nós precisamos discutir por onde começa e, é claro, também o valor do pedágio, que é extremamente alto e fora da realidade do nosso estado e também das praças onde ele vai se instalar. E veja a seguir, Comissão de Responsabilidade Social aqui da Assembleia Legislativa conclui a primeira etapa de análise dos cases inscritos no prêmio deste ano. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. A gente volta já. A comissão mista que organiza a 5ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia conclui a primeira etapa de análise dos cases inscritos este ano. O próximo passo é a seleção das organizações que vão receber o troféu Destaque SC. Esta é a 5ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. Promovida pelo Parlamento em parceria com várias entidades, a premiação é realizada anualmente desde 2011. Para concorrer, as empresas públicas, privadas e entidades com fins não econômicos precisam comprovar, através do balanço social, a execução de projetos socioambientais em território catarinense. Neste ano, são 100 de inscritos. A comissão mista que analisa as inscrições já concluiu a análise para a certificação e agora vai selecionar quais serão os premiados com o troféu de destaque. Nós estamos há exatamente um mês da sessão que vai reconhecer e divulgar para todo o estado de Santa Catarina as empresas e entidades que recebem tanto a certificação quanto o troféu. Nós estamos nesse momento, então, com a comissão em análise dos balanços socioambientais, dos quais, então, nós teremos a definição das empresas, das 6 empresas que recebem o troféu e também das 2 entidades que, a partir desse ano, também serão reconhecidas. Segundo a presidente da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social, a escolha das empresas e entidades que receberão o troféu de destaque é feita através de um sistema de pontuação, baseado em um conjunto de indicadores. Tudo aquilo que está expresso e divulgado no relatório, no balanço socioambiental, é o que será a nossa ferramenta de avaliação e o que validará as empresas e entidades a receberem o troféu. Deputados lembraram esta semana a passagem dos 25 anos do Colégio Criativo localizado na capital. Foi durante uma sessão especial que destacou a trajetória da instituição. A escola, que começou pequena, com pouco mais de 20 alunos, cresceu e se tornou referência na região continental de Florianópolis. A primeira homenageada da noite foi a diretora-geral do Colégio Criativo, Lélia Regina Kremer. Foi dela o sonho de ter uma escola, uma ideia que foi apoiada pelos pais desde o início. Uma vida inteira para uma comunidade escolar, um desenvolvimento, um crescimento, toda uma dedicação de todo mundo que teve envolvido nesse processo educativo. Essa é a minha maior avaliação nesses 25 anos. Os pais da diretora também foram homenageados. O primeiro terreno da escola foi doado por eles. Ao lado deles, também foram prestadas homenagens a funcionários, apoiadores, alunos e ex-alunos do colégio. O Colégio Criativo fica no bairro da Coloninha e atualmente atende alunos na educação infantil e ensino fundamental. A escola também conta com uma extensa lista de aulas extracurriculares. Além disso, possui uma estrutura moderna, com lousas digitais e até aulas em 3D. A sessão especial foi convocada por solicitação da mesa diretora, a pedido do deputado estadual do PMDB, Jean Loureiro. É uma referência linkada à comunidade e diante de um trabalho inovador na educação que a Assembleia Legislativa tem como poder reverenciar e permitir que outros sigam esse exemplo positivo. E a edição de hoje termina destacando a abertura da Semana Brasil-Japão, realizada no Poder Legislativo. O evento já virou tradição e serve para aproximar ainda mais as duas nações, como conta a repórter Deluana Bus. No hall da Assembleia, trajes típicos japoneses resguardam um passado ainda presente.
Instrumentos utilizados por guerreiros samurais aguçam a curiosidade. Ao lado, pequenos animais delicadamente trabalhados em papel remetem a um Japão repleto de detalhes e rico de história. A exposição faz parte da 5ª edição da Semana Estadual da Amizade Brasil-Japão, que é comemorada anualmente. A semana faz referência ao desembarque em Desterro, no dia 23 de dezembro de 1803, de 5 japoneses, os primeiros a pisar em solo nacional. Sobreviventes de um naufrágio, eles haviam sido recolhidos por um navio russo, nas proximidades do Alasca. Desceram em Santa Catarina, onde puderam acompanhar o cotidiano local. De lá para cá, as relações entre Japão e Brasil se fortaleceram. O evento, realizado na Assembleia Legislativa, comemora os 120 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. O Brasil hoje está comportando o maior número de Nikkeis fora do Japão. Então nós temos aqui uma população Nikkei muito grande. Então é o objetivo dessa comunidade Nikkei continuar divulgando as boas práticas e a cultura japonesa, conforme os nossos antepassados nos ensinaram. Como eles vieram com uma cultura assim na parte da agricultura, né, implantando, né, trazendo a maçã, né, em São Joaquim, ali naquela região toda. Então tem essa ligação muito forte, né, com o estado e principalmente com a cidade aqui de Florianópolis também, né. O cônsul-geral do Japão em Curitiba, Toshio Ikeda, também participou da cerimônia. O deputado César Valduga, do PCdoB, foi o proponente da cerimônia oficial de abertura do evento. Ele reforçou a importância da amizade entre Brasil e Japão. A Assembleia Legislativa tem sido protagonista desse movimento, desse reconhecimento, acima de tudo, dessa integração que sempre vale lembrar e sempre comemorar diante da importância da colônia japonesa no Brasil, e podemos aqui falar especificamente no estado de Santa Catarina. Por hoje é só, o Notícias da Semana vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá.